Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais que são os lançamentos literários mais aguardados de 2023. – 2022 já acabou e eu tenho certeza que a maioria de vocês, igual eu, não conseguiu ler todos os lançamentos que queria do ano passado. Porém, 2023 já bateu na nossa porta e já tem uma lista enorme de livros que vão ser lançados esse ano. E eu trouxe para vocês uma listinha de uns 20 livros que eu acredito aí que são livros que têm potenciais de se tornar queridinhos da comunidade literária. E para me ajudar a escolher quais desses livros eu vou ler, quais desses livros eu vou trazer resenha para vocês, aqui nos comentários tem um comentário para cada um desses livros que eu falar. E ao longo do vídeo vocês vão deixando joinha caso vocês tenham tido interesse nesse livro e queiram ver resenha ao longo do ano. E os que tiverem mais joinhas ou mais comentários, eu vou fazer resenha aqui no canal. Então bora começar essa lista que não tá pequena. Como eu disse, eu separei 20 livros para vocês, de autores muito famosos ou de livros que eu realmente acho que tem potencial e que já tem gente aí falando um pouco sobre eles. O primeiro livro que eu trouxe para vocês é um livro de fantasia que, olha, lá fora tá tendo um hype gigantesco, que é Babel, que é da mesma autora de A Guerra da Papoula. Esse livro aparentemente é um livro de fantasia único, o que por si só já é uma coisa incrível, porque é muito difícil livro de fantasia único, que vai trazer pra gente uma coisa meio envolvendo tradutores, que eu sinceramente não entendi direito, mas que parece ser uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado. Obviamente, a autora vai trazer o tópico de revolução, que é uma coisa que ela gosta nos livros dela, e tá sendo muito aclamado lá fora. Então eu acho que esse é um lançamento que vai bombar esse ano. E falando dessa autora, falando de A Guerra da Papoula, o segundo livro tá previsto também para esse ano, que se chama República do Dragão. Obviamente, esses dois livros são publicados pela editora Intrínseca, e apesar de eu ter ouvido rumores de que o terceiro livro talvez saísse esse ano, não tá nada confirmado, então vamos ficar apenas com o que a gente tem certeza que é o segundo livro dessa trilogia. E mais um livro que agora, fugindo um pouquinho da fantasia, que é um livro que vai um pouco mais pro drama, é As Coisas que Nunca Esquecemos. Esse livro que tem essa capa que é a coisa mais fofa do mundo, mas que pelo jeito vai ser um livro que vai pegar nos nossos sentimentos, que vai ser aquele livro bem sentimental que a gente vai ficar triste. Mas é sempre bom um pouquinho de drama na vida, então esse livro eu também tô empolgada. E esse livro é um livro que vai sair já em janeiro pela Alta Novel, então já tá em pré-venda, se você ficou curioso, dá uma conferida lá. Agora uma trilogia que vai ser lançada inteira esse ano, que é a trilogia Tudo Pelo Jogo. Essa trilogia é uma trilogia que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar na vida, nunca tinha ouvido falar da autora ou qualquer outra coisa do tipo. Porém, dando uma procurada, eu vi que existe uma comunidade muito louca, muito fanática por essa série. Tem essas capas que são maravilhosas e é uma trilogia LGBTQIA+, publicada pela editora Record. Não vi se tem já previsão para o lançamento do primeiro livro, mas eu sei que os 3 vão ser lançados esse ano. Agora bora falar um pouquinho sobre autoras queridíssimas aqui no Brasil. Mas antes, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Como eu disse, eu sempre estou trazendo resenha aqui para vocês de lançamentos. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma delas. Deixe o joinha, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você quer alguma outra forma de ajudar o canal, aqui na descrição a gente tem o nosso link da Amazon, que todos esses livros que eu tô falando pra vocês que já estão em pré-venda, eu vou deixar aqui nos comentários o link caso você queira comprar. Então bora voltar a falar agora sobre esses livros que são de autoras muito queridinhas. Começando com a autora de Férias com Você. A gente vai ter 2 livros lançados dela esse ano que já estão confirmados. O primeiro deles é Louco por Livros. Esse livro que também é um dos queridinhos lá fora dessa autora. Eu adoro que essa autora, ela gosta de colocar elementos literários dentro das histórias, como é no Leitura de Verão, que até agora é o meu livro favorito da autora. Então esse é um lançamento que eu estou aguardando ansiosamente. E tem mais um outro livro dessa autora que vai ser lançado, que é Happy Place, que não sei quando que é a previsão de lançamento para esse segundo livro. Eu acredito que esse seja só um pouco mais pro fim do ano, mas não vou dar muitas certezas para vocês. E esses 2 livros estão saindo pela editora Verus. E outra autora muito queridinha, que é a autora de A Hipótese do Amor, vai ser lançado aqui no Brasil 3 livros dessa autora, vou deixar as capinhas aqui pra vocês. Pelo que eu vi, são livros que são lançados apenas em forma de e-book, são livros um pouco mais rápidos, ali de 130 páginas cada um deles. E pelo que eu entendi também, eles fazem ali meio que uma trilogia, que a gente tem Presa com Você, Sobre o Mesmo Teto e um outro que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês, beleza? E eles estão sendo lançados pela editora Arqueiro.
E para os amantes de um livro com um bom drama, a gente vai ter o lançamento aqui no Brasil da Brittany Sherry. Não sei exatamente se é assim que fala o nome dela. A gente tem 3 lançamentos previstos para esse ano. Mas o que me chamou mais atenção, com certeza, é Estrelas do Norte, que é o último livro que fecha essa série aí, que foi lançada praticamente inteira no passado, mas que faltou esse livro para esse ano. E a gente também tem outros 2 livros que eu vou deixar aqui a capinha, mas que eu não lembro o título. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre fantasia. Outra fantasia que aí vai chegar logo aqui no Brasil é Guild. Não sei, não tenho certeza se é assim que se fala, mas é este livro aqui. Ele tá previsto para ser lançado já em fevereiro. E ele é um livro que eu tô aguardando muito. Eu já vi muita gente falando bem dessa história. E ele é um livro que vai trazer uma protagonista que ela é inteira feita de ouro. E por esse motivo, ela vive presa dentro de um palácio. E assim, tô muito empolgada. Já ouvi gente falando muito bem dessa história. Aparentemente a gente vai ter uma protagonista super forte que vai ter que lidar com diversas situações ali em tentar conseguir sua liberdade. Então, estou muito empolgada para esse livro. Outra fantasia que me chamou muita atenção, essa é uma fantasia que na verdade eu não vi ninguém falar, mas apareceu aí nas minhas redes sociais e eu comecei a dar uma procurada sobre ela e eu fiquei muito empolgada, achei muito legal a história, que é Belladonna. Esse livro, ele vai ser uma fantasia mais sombria, aí com elementos um pouco mais góticos. Nossa protagonista, ela tem ali uma ligação com a morte. Então a vida dela vai acabar sendo meio conturbada aí. E eu achei sensacional a sinopse. Caso você tenha curiosidade, vai dar uma procurada melhor nessa sinopse, porque eu achei bem interessante. E obviamente, como não tem como eu ficar falando pra vocês sobre a história inteira aqui, porque senão eu ficaria facilmente falando mais de 1h30 sobre esses livros. Infelizmente, tem que falar uma coisa bem rapidinho, bem sucinta, mas espero que tenha chamado a atenção pra vocês esse livro, porque espero que vocês votem nele, porque eu realmente quero muito ler. E esse livro, ele tá previsto já pra finalzinho de janeiro, pela plataforma 21. Então, assim, por favor, quero muito ler esse livro e trazer exemplo pra vocês. Outro livro de fantasia aí que eu acho que vai encantar muita gente, que é de um autor que já encantou muita gente em 2022, que é o autor de A Casa do Marcerulho. Esse ano ele vai ter 2 lançamentos aqui no Brasil. Um deles é mais recente, foi um lançamento acho que do ano passado dele, eu vou deixar as capinhas aqui que eu não sei falar esses nomes. E o outro livro é um livro, esse segundo aqui de baixo, ele é um livro que é um pouquinho mais antigo, o autor já lançou já faz um tempo aí, mas agora que ele tá ficando realmente famoso, teve uma repaginação aí na capa, ele tá sendo lançado aqui no Brasil com essa capa bem bonitinha. E como o outro livro do autor que eu li ano passado foi muito favoritado pra mim, eu tô bem empolgada pra ler esses 2 livros. Então nós temos uma continuação que, pelo menos por mim, tá sendo muito aguardada, que é A Balada dos Felizes para Nunca. Gente, quem acompanha aqui o canal, quem assistiu os melhores livros do ano, sabe que Era Uma Vez um Coração Partido se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Eu amei essa história. Foi o melhor livro que eu li ano passado. Ele me encantou de uma forma muito, assim, que eu não tava esperando. Então eu quero muito ler esse segundo livro, que vai ser lançado em abril desse ano. Não sei o que esperar, mas estou muito empolgada. Se você quiser ver resenha do primeiro livro, tem aqui no canal. Eu vou deixar nos cards na descrição do vídeo. E outra continuação aí, que também é outra continuação que eu estou esperando ansiosamente, que é o terceiro livro de Lore Olympus, que é uma HQ que está sendo lançada aí pela editora Suma. E a gente tem previsão aí do lançamento desse terceiro livro já no primeiro semestre do ano. E, gente, eu amei esses 2 primeiros livros, então eu tô bem empolgada pra esse terceiro livro. A gente vai ter aí um reconto da história de Perséfone e Hades. Eu achei tudo na história lindo, tanto a história em si quanto a arte dos quadrinhos. Então, assim, quero muito ler esse terceiro livro. E eu acho que a última continuação que eu vou falar aqui pra vocês, que é A Guerra das Duas Rainhas, que é o 4º livro da série de Sangue Cinzas. Eu tinha gostado de Sangue Cinzas, também tem resenha aqui no canal. Porém, eu não tava esperando por quanto eu ia amar o segundo e o terceiro livro. Então eu tô bem empolgada pra esse 4º livro. Infelizmente ainda não é a conclusão da série. Pelo que eu estava especulando, aí a autora ainda vai lançar outros livros. Então nós não teremos uma conclusão neste momento. Mas ainda assim estou bem empolgada pra esse 4º livro. Até porque, assim, quem já leu o segundo e o terceiro, a gente está esperando um acontecimento, né? A gente está esperando um acontecimento e, quem sabe, nesse 4º livro, né? E outro livro que vai ser lançado nesse mesmo mundo, que vai ter ser lançado até antes desse Guerra das Duas Rainhas,
É uma Sombra na Brasa que se passa no mesmo mundo, mas muitos e muitos e muitos anos antes. Pelo que eu entendi, ele vai contar sobre os deuses que a gente tem na história. E eu ouvi várias pessoas falando que A Guerra das Duas Rainhas se torna um livro muito confuso sem ler esse livro antes. Sinceramente, eu não gosto disso. Eu não gosto quando a gente tem um spin-off que a gente é praticamente obrigado a ler. Isso pra mim tira um pouquinho ali da graça de ser um spin-off e a gente só lê caso a gente queira se aprofundar ainda mais na história. Eu não tô muito empolgada pra ler esse outro livro. Eu queria muito ler A Guerra das Duas Rainhas. Mas enfim, não sei se eu vou ler esse spin-off ou não, pra ser sincera com vocês, tá? Mas vai ser lançado esses 2 livros, os 2 no primeiro semestre, e os 2 livros já estão em pré-venda. Quase terminando essa lista, nós temos Mil Batidas do Coração, que é o novo livro da Kiera Cass, com esta capa aqui. Gente, na minha cabeça, esse livro já tinha sido lançado. Mas enfim, esse livro vai ser lançado aí pela editora seguinte, agora já em janeiro. E ele vai trazer uma nova história da Kiera Cass, que foge aí do mundo de A Seleção. Eu sei que muita gente é completamente apaixonada pela Seleção, mas que detesta os livros que ela fez depois da trilogia original. Eu cheguei a ler A Seleção, mas eu não li os outros livros. Esse livro, bom, se seguir a mesma fórmula dos livros anteriores dela, que vai ser para um público um pouco mais jovem, mas caso você tenha interesse, esse é o novo livro da Kiera Cass. Um livro aí de uma autora que estava meio sumida nos últimos anos, que é a autora de Estamos Bem, não sei se vocês conhecem ou não, mas é um livro que teve aí um hypezinho uns anos atrás. Vai ser publicado aqui no Brasil o livro chamado Erba Buena, acho que é assim que se fala. Gente, esse livro tem essa capa linda, eu achei maravilhosa, minimalista, bonita. Foi ela, na verdade, que me chamou a atenção. Aí eu fui procurar e descobri que é da mesma autora de Estamos Bem. Esse livro ele vai ser um pouco mais adulto do que o Estamos Bem, mas eu tô bem empolgada, achei bem legal. É uma protagonista que vai fugir do passado dela, e quando finalmente a vida dela parece estar se encaixando, o passado dela vai ressurgir e vai começar a atormentá-la de volta. Parece ser aquele tipo de livro bem indo um pouco mais pro drama, mas que vai fazer com que a gente chore, talvez. Acho que tem cara de um livro que a gente vai chorar. E outra autora aí de um livro bem famosinho, que é o autor de Gente Ansiosa, vai lançar um livro chamado Um Homem Chamado Ove. Sei muito sobre essa história? Não sei. Mas me chamou a atenção, sei que é um autor aí que muita gente lê. Então, vou trazer aqui pra vocês. E outro livro de uma autora super famosa, que é a Alice Osman, vai ser publicado aqui no Brasil. O livro dela é chamado Nick e Charlie. Também é outra autora que eu não li nada sobre, mas muita gente fala muito bem sobre os livros dela. Vários deles são bem famosinhos. Então, quem sabe seja uma autora aí que eu descubra esse ano. E se você tá achando estranho eu não ter falado nenhum livro da Sarah J. Maas, nem da Colleen Hoover, infelizmente, até o presente momento, nós não temos a confirmação de nenhum livro dessas duas autoras, o que pra mim é muito triste, que são as minhas autoras favoritas da vida. Mas se especula que vai ter sim lançamento das duas autoras, porém ainda não temos nada confirmado. A gente sabe que a Sarah J. Maas está escrevendo aí a continuação de A Casa de Céu e Sopro, mas não sabemos quando isso será lançado, e Colleen Hoover sempre tem lançamentos todos os anos aqui no Brasil, então alguma coisa provavelmente eles vão trazer, só que a gente ainda não sabe o que, nem quando, nem como. Então fica aí no aguardo. E era isso, esses eram uns 20 lançamentos que eu queria falar pra vocês, queria trazer. Espero ter instigado um pouquinho de curiosidade aí em vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E se eu esqueci de comentar algum livro que vai ser lançado esse ano que você ficou muito curioso e que tá empolgado pra ler, deixa aqui nos comentários pra mim que eu também vou adorar saber. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.